Muito bem, mais uma vez aqui no canal Voz da Esperança, eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. Hoje eu quero pensar com você em cima do Salmo 33. Salmo 33, versículo 12, a Palavra de Deus diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Davi escreve esse salmo, ele sabia muito bem o que ele estava falando, pois ao se tornar rei de Israel, pegando a nação de Israel quebrada, destruída, o seu exército sem força, ele conseguiu, ao trazer a presença de Deus, mudar a história da nação de Israel. Então ele escreve essa verdade: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando uma nação busca Deus, quando uma nação tem o seu coração totalmente voltado para Deus como povo, Deus abençoa essa nação. Deus protege, Deus cuida, Deus prospera. Agora vamos trazer isso para a realidade do nosso Brasil. Nós sabemos muito bem que o Brasil não tem Deus como Senhor. O Brasil vive mergulhado na feitiçaria, na idolatria, e a situação atual do nosso país é o caos. É a crise econômica, é a crise social, é a falência da política com a corrupção, é a violência na cidade, as drogas. Existe também um pequeno grupo que quer destruir aquilo que é a base da sociedade, a moral cristã, judaica, firmada na palavra de Deus. E por outro lado, um grupo maior que aceita essa moral cristã, os fundamentos da palavra de Deus, também não defende da maneira que eu acho ser a mais correta. Porque, na verdade, Jesus não precisa de um advogado. A palavra de Deus não precisa ser defendida. A palavra de Deus, as verdades da Bíblia, não precisa de alguém que fique discutindo com aquele que não aceita, com aquele que não concorda. O Evangelho, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não está firmado em apenas palavras, mas é a manifestação do poder de Deus. Para vencer o Brasil como nação, toda essa situação, todo esse caos, precisa quebrar os altares de Baal, da idolatria, da feitiçaria. E a igreja, a própria igreja que vive apostasia, que vive uma hipocrisia religiosa, que vive a divisão, a contenda. Muita igreja hoje vive de aparência. Na realidade não tem a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. A própria igreja precisa ser avivada. O próprio cristão que frequenta uma denominação, ele precisa passar por uma conversão genuína. E o avivamento traz isso, a conversão genuína do povo de Deus. E essa igreja, então, renovada, avivada, santificada, cheia do Espírito Santo, ela vai ser um testemunho vivo para essa sociedade corrompida pelo pecado. Por isso, lá em Romanos 8:19, o apóstolo Paulo fala que a ardente expectativa do mundo é a manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação é o poder do Espírito Santo, como aconteceu lá em Atos, no capítulo 2, de repente veio um vento impetuoso e toda Jerusalém foi cheia dessa doutrina santa que é a verdade do Evangelho. Não havia discussões doutrinárias, se isso é certo e se isso é errado. Quando existe apenas a discussão doutrinária, o homem está firmado na árvore do conhecimento do bem e do mal. O avivamento, a vida zoe, a vida abundante, é a árvore da vida, é o fluir do Espírito Santo, é o poder de Deus operando sinais e maravilhas, muitas almas se rendendo ao senhorio do Senhor Jesus. Aí sim haverá uma solução. Hoje o Brasil vive esse caos porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não é de fato e de verdade o Senhor da nossa nação. A nossa nação vive mergulhada na religiosidade sem vida, em várias formas, em várias manifestações religiosas. Mas o que eu quero dizer para você nessa pequena mensagem, devemos orar para que o Espírito Santo venha na nossa nação, trazendo um avivamento genuíno. Aquilo que diz o profeta Joel: nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Aí o Evangelho deixará de ser uma discussão doutrinária, teológica, e será a manifestação do poder de Deus, com a cura divina, com a libertação e, acima de tudo, com a conversão de muitas almas.
Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Que possamos nós, como povo de Deus, praticar no nosso dia a dia esse quebrantamento. Porque se o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face dele, aí sim ele vai ouvir do céu a nossa oração, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Pense, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração, compartilhe com seus amigos. O Brasil precisa não de uma nova política, não de um novo partido, não de uma nova igreja. O Brasil precisa de um verdadeiro avivamento, a manifestação dos filhos de Deus, a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, a igreja cheia do Espírito Santo. Essa foi mais uma mensagem de fé aqui no canal Voz da Esperança. Compartilhe com seus amigos, dê lá o seu joinha e assim nós vamos continuar com esse propósito de levar a muitos corações essa mensagem de paz, amor, fé e esperança em nome do Senhor Jesus.